Olá pessoal, tudo bem? Bem, agora um assunto aí da eletricidade. Vamos falar sobre eletrização por indução, tá? Só lembrando, né, a gente tem aí basicamente 3 modos de eletrizar um corpo. O que seria mesmo eletrizar um corpo? Seria você fazer ele ficar ou com excesso ou com falta de elétrons, tá? Deixar de ser neutro. Lembrando que corpo neutro não significa que não tenha carga. Corpo neutro tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, como é que funciona aqui? A gente vai ver 2 casos. Primeiro, você tem, né? Vamos ver o que acontece quando você tiver, por exemplo, um indutor positivo. Então, você tem aqui uma esfera, geralmente condutora, inicialmente neutra, apoiada aqui num apoio isolante, tá? Isolante, por que tem que ser isolante? Para justamente quando acontecer a eletrização não escapar os elétrons por aí, tá? Esse corpo que está inicialmente neutro é o que nós chamamos de induzido, tá? Aí o que você faz? Você pega e aproxima o seu indutor, que no caso é esse bastão aqui, ó. Esse é o nosso indutor. E nesse primeiro exemplo, o nosso indutor, ele está carregado com cargas positivas. Gente, o que vai acontecer quando você aproxima esse indutor a essa esfera inicialmente neutra? Como eu já falei para vocês, o fato dela estar neutra não significa que ela não tenha carga. Ela tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Mas como aqui ela não é uma carga pontiforme, o que acontece? Tem uma dimensão aí esse corpo, o que vai acontecer, pessoal? Você vai ter uma redistribuição das cargas dentro dessa esfera. Porque o que acontece? Carga positiva atrai carga negativa. Então os elétrons vão se concentrar mais nessa região, mais próxima ao indutor. Então esse lado aqui vai ficar com elétrons em excesso. Já esse outro lado fica com elétrons em falta. Então você tem mais cargas positivas desse lado, está repelindo positivo com positivo, e mais cargas negativas desse lado, porque está atraindo o positivo com o negativo. Até aí tudo bem? Bom, aí vem o seguinte, pessoal, o que você vai fazer agora? Na presença do indutor, porque, gente, para e pensa, do que eu falei para vocês, se eu simplesmente pegar e retirar o meu indutor, o que vai acontecer? A esfera, ela está neutra e ela vai continuar neutra, só que aí espalha de novo as cargas. É importante notar que aqui ainda está neutra. A única coisa que acontece é que você tem mais negativas desse lado do que desse. Então você mantém o indutor, tá? E o que você faz então? Você pega e conecta a essa esfera a tensão em qualquer lugar, pode ser qualquer lugar, tá? Desse lado, em cima, do outro, embaixo, não importa. Você vai conectar um fio ligado à terra. Gente, na eletricidade, terra é um conceito bem importante. Para nós, pessoal, na eletricidade, a terra é um reservatório infinito de elétrons, tá certo? Então ela pode tanto fornecer infinitos elétrons, como ela pode também o quê? Receber infinitos elétrons. A ideia, pessoal, de você conectar a Terra é você o quê? Neutralizar o corpo, tá certo? A ideia básica é essa daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar um fio aqui ligado à Terra, repito, que pode estar em qualquer posição. O que vai acontecer, gente? O movimento que você tem é das cargas negativas, dos elétrons. Nesse caso, os elétrons vão subir. Agora, preste atenção, eles vão subir por quê? Ah, professor, porque eles estão sendo atraídos por essa carga positiva. Não. Gente, não é essa carguinha positiva que está aqui que atrai os elétrons. Sabe quem que atrai os elétrons? O indutor. O indutor é o que manda aí na eletrização por indução, tá? Então, graças ao indutor, ó, elétrons são atraídos. Tudo bem? Próximo passo. Só uma coisa, né? Antes ela estava neutra, só com mais elétrons desse lado que desse. A partir do momento que você
ligou terra e subiram elétrons, ela fica negativa, tá? Agora ela tem carga. O que você faz agora? Ainda na presença do indutor, deixa o indutor aí, você vai desconectar da terra. Por quê, pessoal? Porque se você pega simplesmente e afasta o indutor, a função da terra não é justamente neutralizar? Os elétrons que subiram, né, que agora estão em excesso, porque foram atraídos pelo indutor, se você deixa conectado à terra, o que vai acontecer? Eles vão voltar e vai ficar neutro. Então, na presença do indutor, você desconecta da terra e na sequência você afasta o indutor e aí o que acontece? Se for uma esfera, as cargas ficam distribuídas uniformemente. Portanto, você pegou um corpo que estava inicialmente neutro e você o eletrizou e ele ficou com carga negativa. E como ele foi eletrizado por um indutor de carga positiva, a conclusão que a gente pode chegar é que o processo de eletrização por indução, nesse caso aqui pelo menos, né, eletrizou e o corpo eletrizado ficou com cargas com sinais, um sinal, melhor dizendo, né, oposto ao corpo que o induziu. Tudo bem? Bom, eu mostrei o caso aí do corpo indutor positivo. Gente, vamos ver agora o caso do indutor negativo para ver se é a mesma coisa, ó. Então, o meu induzido aqui inicialmente neutro, tá? Aí o que eu faço? Eu pego um outro indutor com cargas negativas e aproximo, ó, eu não encosto, eu aproximo dessa esferinha aqui, condutora. O que vai acontecer, gente? Como aqui é carga negativa, ele vai repelir os elétrons que vão ficar mais concentrados do lado esquerdo. Então o lado esquerdo fica com excesso de carga negativa, o lado direito fica com falta de carga negativa. Na presença do indutor, o que você faz? Você conecta o terra. De novo, pode ser em qualquer lugar. E o que vai acontecer? Aqui os elétrons vão descer para a terra. Por quê? Ah, porque você ligou na parte negativa aqui da esfera? Não. Os elétrons descem porque eles são repelidos pelo indutor. Gente, no processo de indução, quem comanda as ações é o indutor, tá? Então os elétrons são repelidos por esse aqui, ó. Então, descem elétrons para a terra. E aí o que você faz? Lembra? Ainda na presença do indutor, você desconecta da terra, porque se você primeiro tirar o indutor, ele volta a ficar neutro, não é isso que nós queremos. Então, na presença do indutor, você desconecta da terra, e aí você afasta finalmente o indutor. Se é uma esfera bonitinha, né, vai ficar a distribuição uniforme de cargas, e você eletrizou esse corpo com cargas o quê? Positivas, ou seja, sinal também oposto às cargas, a carga do indutor, que no caso aqui foi negativo. Então, é assim que funciona o processo de indução. Então lembra, eletrização por indução, tá? Você vai eletrizar sempre com sinal oposto ao sinal do indutor. Espero que você tenha aprendido. Valeu, gente, até a próxima.